Neste vídeo vamos resolver a questão 35 do exame de avaliação profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados de 16 de maio de 2015. Este exercício é sobre o custo padrão e o enunciado é o seguinte. Uma empresa industrial que segue o sistema de custeio padrão na mensuração da produção teve então no período N e definido pelo Comitê de Padrões que para produzir uma tonelada do produto gama são utilizadas 13 horas homem. O padrão de mão de obra considera 14 euros de remunerações a que acrescem 50% de encargos sociais e depois temos a informação que em determinado mês foram produzidas 580 toneladas do produto gama e contrataram-se 7.450 horas de operário por 163.900 euros. Os desvios de preço e de quantidades de mão de obra do período foram respectivamente de, e depois temos aqui as 4 opções. Ora, em primeiro lugar, vamos então representar aqui a informação relativamente ao custo padrão em termos de mão de obra relativamente a uma tonelada do produto gama. Uma tonelada do produto gama corresponde então a 3 horas homem que estão então valorizadas a 14 euros, mas que têm uma sobrecarga de 50% em encargos sociais, o que significa que teremos que multiplicar por 1.5. Ora, este valor, se calcularmos 14 vezes 1.5, vamos ter um custo de 21 euros. Este é o nosso custo unitário padrão relativamente então à mão de obra. Vamos agora fazer então o cálculo relativamente à produção, dos desvios relativamente a esta produção. Temos então a produção é de 580 toneladas. Estão aqui representadas no enunciado, que gastou em termos, estas toneladas gastaram em termos de horas de operário 7.450 e 163.900 euros correspondentes. Então, 580 toneladas correspondem a um gasto de horas de 7.450 horas e a um custo de 163.900 euros. Esta informação vai nos permitir calcular o custo unitário efetivo e é precisamente a divisão destes dois valores. Vamos calcular então o custo unitário efetivo, que é os 163.900 a dividir pelas 7.450 horas. Isto vai dar um custo unitário de 22 euros. Relativamente então ao cálculo do desvio, temos aqui que calcular os desvios preço e quantidades, por isso vamos primeiro calcular o nosso desvio quantidade. Desvio quantidade será então determinado pela seguinte fórmula: quantidade padrão menos a quantidade efetiva, depois multiplicado pelo custo unitário padrão. Temos relativamente à quantidade padrão o correspondente, neste caso, de 580 toneladas. Estas 580 toneladas que foram produzidas em termos de horas de mão de obra será então multiplicado pelas 3 horas homem, é a quantidade padrão, e a quantidade efetiva, que já vimos, é de 7.450 horas. Ora, isto depois de calculado vai ser determinado, vai ser então multiplicado pelo custo unitário padrão, que é precisamente 21 euros. Isto vai dar um desvio de quantidade de 1.890 favorável.
Vamos agora calcular o desvio preço, ou custo. E o desvio preço tem como fórmula o custo padrão unitário menos o custo efetivo unitário depois multiplicando pela quantidade efetiva. Então, o custo padrão unitário é precisamente os 21 euros. Calculamos também o custo unitário efetivo, que é de 22 euros, multiplicando pela quantidade efetiva, sabemos que foram 7.450 horas. Isto vai nos permitir determinar um desvio de 7.450 euros, mas este desvio é desfavorável. Então, a nossa resposta certa é que o desvio quantidade é de 1.890 euros favorável e de preço 7.450 desfavorável. Ora, isto corresponde precisamente à linha C. Então, a resposta certa será a linha C.